Você sabia que os medicamentos usados no tratamento de doenças cardiovasculares lideram a lista de mais vendidos pela indústria farmacêutica? No total, foram 694 milhões de embalagens comercializadas, o que corresponde a um faturamento de 5,7 bilhões e 9% do volume total de vendas registradas. A explicação disso é simples. Com o envelhecimento da população, com a expectativa de vida aumentando, as doenças crônicas têm um peso maior, tanto em quantidade quanto em faturamento. Isso é uma tendência que vai persistir por anos e anos. Sabendo disso, a gente pode concluir que a pressão arterial elevada constitui um problema de saúde pública, que traz, em seus desdobramentos, a ocorrência de outros problemas cardiovasculares. Então, vamos acompanhar uma pequena animação narrada pelo Dr. Drauzio Varela, que mostra quais os mecanismos de regulação da pressão arterial e como ela afeta não só o coração, mas outras partes do nosso organismo. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina. Quais as causas da pressão alta? É possível preveni-la? Essas respostas vocês verão a seguir. Excesso de peso, consumo excessivo de sal, beber mais do que 2 copos de bebida alcoólica por dia constitui um risco de contrair a pressão arterial elevada. Um estilo de vida saudável pode contribuir grandemente para a prevenção da hipertensão arterial. A abstinência de cigarros evita danos ao seu sistema cardiovascular. Não beba mais do que 2 copos de bebida alcoólica por dia. Tenha uma dieta balanceada e evite excesso de gordura e sal. Tenha uma dieta diária de frutas, vegetais e derivados de leite. Exercícios físicos, relaxamento e divertimento previnem o estresse e afetam de forma positiva na sua pressão arterial. Algumas famílias são mais propensas a ter pressão arterial alta do que outras. Pressão alta em si não é uma doença. Entretanto, ter pressão alta constantemente por muitos anos pode aumentar o risco de doenças cardíacas e coronárias. A ocorrência de doenças cardiovasculares em familiares próximos pode aumentar o seu próprio risco de pressão alta. Tabagismo e diabetes afetam o sistema cardiovascular mais do que a pressão arterial elevada. Diante deste cenário de padrão de utilização, nós, alunos do 9º semestre do curso de farmácia, dentro da disciplina de química farmacêutica, realizamos uma pesquisa de estudo em sílico para a predição das atividades farmacocinéticas, toxicológicas e biológicas de 6 medicamentos usados para o tratamento de doenças cardiovasculares. Os 6 medicamentos foram avaliados por classe farmacológica, sendo abordados os inibidores da ECA, enalapril, ramipril e captopril, os diuréticos de alça, furosemida e hidroclorotiazida, e por fim, o glicosídeo digitálico, digoxina. Para os estudos em sílico, nessa atividade foram utilizados os seguintes programas:
Protein Ligand Interaction Profile, de sigla PLIP, e Protein Data Bank, PDB. A seguir, vocês verão um breve tutorial de como essas ferramentas foram utilizadas. Então, pessoal, para chegar até o artigo que vocês conseguem ter disponível para download na descrição desse vídeo, o trabalho ele se baseou em uma pesquisa de dados em bancos digitais de moléculas. Foi dividido em 2 etapas. Na primeira delas, a gente utilizou 2 sites. Um deles eu vou mostrar agora, que é o PDB. Só pesquisar no Google, por essa sigla, que o primeiro link já vai direcionar para a página. Nesse caso, aqui o meu computador já alterou automaticamente o idioma, mas caso isso não aconteça com você, você pode vir aqui na bandeirinha do Google Tradutor e clicar no idioma de sua preferência. Como o próprio nome diz, Protein Data Bank é um banco de dados de proteínas. Nesse site, a gente vai ter moléculas que são colocadas por pesquisadores, engenheiros, profissionais da saúde, disponível para download para qualquer pessoa, né? E nesse site a gente tem algumas informações interessantes, como por exemplo a última molécula colocada aqui, que nesse caso é uma estrutura de cristal em 3D. A gente tem também a informação de quantas estruturas temos disponíveis no presente momento, que neste caso é essa aqui. Hoje é dia 27/11 de 2020. E aqui no site a gente tem uma barra de pesquisa que a gente coloca os códigos relacionados às moléculas que a gente está procurando. Assim como nós temos a nossa identidade e uma empresa tem o seu CNPJ, toda molécula tem um código. Esses códigos são bem semelhantes em medicamentos que possuem a mesma classe farmacêutica e diferem um pouco em medicamentos que são de classes diferentes. Por exemplo, a gente tem aqui o código 2x92 para um inibidor da ECA, que é o Ramipril, e o código 2x90 para outro inibidor da ECA, que é o enalapril. Basicamente, nessa parte aqui, o PDB ele vai fornecer dados relacionados à classificação da molécula, ao organismo que foi responsável pela síntese. Nesse caso, a gente tem esse organismo que é a mosca de fruta. Tem também a data de depósito dessa molécula no site, que neste caso foi em março de 2010, e também os autores responsáveis pela sua deposição. Aqui embaixo a gente tem a sugestão de uma literatura que trabalha com esta molécula aqui, que já direciona direto para o PubMed. Bem, aqui é basicamente isso. A gente tem um método de síntese que foi através das difrações de raio-x, e o mais interessante, que é a visualização em 3D dessa molécula de enalapril. A gente vê aqui no canto esquerdo a estrutura e a gente consegue, através do clique neste nome aqui, estrutura 3D, ser direcionado para uma outra página que já vai nos mostrar de maneira bem mais completa como essa molécula é. Aqui que a mágica acontece. Percebam que com o mouse eu consigo mexer no ângulo e com o scroll eu consigo dar zoom na estrutura. Cada estrutura que eu clico, ela já aparece a legenda neste canto aqui sobre o que se refere. Por exemplo, eu posso clicar aqui em água e vai me mostrar quais os componentes de água que eu tenho na molécula. Neste caso aqui são esses pontinhos que estão piscando em vermelho. Se eu clicar aqui também, por exemplo, em carboidrato, ele já muda de cor, né, e mostra para mim qual a estrutura da molécula corresponde a um carboidrato. Então, aqui no PDB é basicamente essas informações que eu consigo obter sobre qualquer molécula. E é interessante que, se a gente retornar, a gente consegue baixar todos os dados aqui. Por exemplo, essa foto, né, que é a estrutura que a gente vê em 3D, só que em 2D. Eu posso clicar aqui e simplesmente baixar e ter disponível aí para mim. É isso. Agora, a gente vai ver o segundo site que foi usado na primeira etapa da pesquisa. O segundo site que a gente utilizou para banco de dados é o PLIP. Só dá uma pesquisada no Google, que a gente encontra no primeiro link. Aqui a gente tem aquele mesmo código, né, que é o IDEA,
na identidade da molécula, eu vou utilizar aqui o mesmo que eu usei anteriormente, que é o do enalapril, 2x90. Só digitar, dar um Enter, que ele vai fazer uma busca. Esse demora mais um pouco, porque tem mais informações. E aqui a gente clica em Small Molecule mais Ion. E depois a gente clica, né, no componente ligante do enalapril. E na próxima aba. Aqui a gente tem basicamente a estrutura em 2D do que a gente viu anteriormente, que é a estrutura da molécula com as suas interações. E a legenda aqui por cor e por formato, de qual interação está acontecendo. Por que é importante saber essas informações, pessoal? Porque rolando aqui o scroll da tela, a gente consegue ter uma tabelas, né, na verdade, detalhadas, sobre, dentro dessas interações, quais são as porções ligantes aos aminoácidos e qual o resíduo desse aminoácido que está causando uma interação aí com esses componentes. Por quê? A gente sabe, né, que todo medicamento ele tem um alvo biológico. Esse alvo biológico ele é composto quase sempre de proteína. E essas proteínas precisam interagir através de ligações químicas com esse medicamento para poder estabelecer essas relações. Assim também como a gente tem na nossa membrana plasmática, né, proteínas canais que precisam dessa interação até para fazer um tipo de difusão facilitada, passiva, com algumas dessas moléculas. Aqui, por exemplo, a gente tem as interações hidrofóbicas, as pontes de hidrogênio, as ligações pi, as ligações de sal e os complexos metálicos. Por exemplo, aqui nas pontes de sal, a gente tem qual é o ligante, qual é o grupo ligante da molécula, quais são os átomos desse grupo ligante e qual que é o aminoácido que ele está se direcionando. E ainda a porção do aminoácido que ele está se ligando. Por que essas informações são importantes, pessoal? Porque quando eu quero fazer uma síntese de medicamento, eu preciso que esse medicamento ele tenha uma interação muito forte com esse alvo para poder desempenhar a atividade farmacológica. Lembra da teoria dos 3 pontos e que para desenvolver a atividade farmacológica, o medicamento precisa se ligar pelo menos em 3 pontos ao seu alvo? Então aqui, esse medicamento obviamente ele se liga mais do que a 3 pontos no seu alvo, mas a gente sabe que essas interações são importantes para que, por exemplo, o enalapril desempenhe atividade farmacológica. Então, se eu quiser desenvolver uma molécula a partir dela, eu sei que ela vai precisar dessas interações para poder desempenhar a sua atividade. E eu também vou saber em qual aminoácido que ela vai estar interagindo. Ok? Então, agora a gente vai elencar dados farmacocinéticos dos medicamentos, ou seja, aqueles parâmetros, né, do sistema ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Basicamente, nessa etapa, utiliza-se 2 sites. O primeiro deles é o mCalculator, que vai nos apresentar essa tela branca, em que, através dessas ferramentas, a gente vai fazer o desenho da estrutura molecular dos medicamentos. Como que eu encontro essa estrutura? É muito simples, eu chego aqui no Google e dou uma pesquisada, né, por o nome da molécula e a estrutura molecular. Tá assim porque eu já tinha pesquisado anteriormente, né, e a gente já está utilizando o enalapril como exemplo para todos os sites. Nesse caso, eu dou uma pesquisa, coloco aqui pesquisa por imagem e eu encontro aqui as estruturas moleculares. Aí basta botar uma segunda aba, né, e espelhar nessa do site aqui e utilizar das ferramentas para encontrar o resultado. Feito isso, eu coloquei uma molécula aleatória aqui, porque é um pouco demorado fazendo ao vivo, e eu clico nesse botão verde aqui, calcular. Feito isso, é gerada uma tabela de dados e essas tabelas correspondem a alguns dos parâmetros que preenchem a tabela da regra de Lipinski. O que é essa tabela da regra de Lipinski? É uma tabela, né, essa primeira, que vai trazer dados como o peso molecular, aceptor e doador de hidrogênio e o log-P da molécula. Todos esses parâmetros, eles representam aspectos físico-químicos. A gente sabe que o peso molecular está altamente ligado com a taxa de absorção pela membrana plasmática. A taxa de aceptor e doador de hidrogênio representa aspectos eletronegativos, né, que correspondem também à interação com outras moléculas biológicas e outros medicamentos. E o log-P ele vai representar quanto que esse medicamento é lipofílico, sendo que quanto mais próximo de 5, mais lipofílico esse fármaco é.
Então, essa primeira pesquisa no mCalculator vai fornecer os dados para o preenchimento da segunda tabela da regra de Lipinski. O segundo site é o pré-admet. Nesse pré-admet, a gente vai encontrar através do link que está também disponível na descrição. E aqui a gente vai pesquisar na predição ADME. Essa predição é essa segundo quadradinho, né? Que está aqui na tela inicial do site. Feito isso, a imagem é muito semelhante com a que a gente viu no site anterior. A gente vai desenhar a estrutura e, como eu não sou boba nem nada, já fiz um desenho aleatório aqui de um medicamento. Feito isso, ao clicar em enviar, será gerada uma segunda tabela de dados que vai preencher as informações da tabela ADME. Essa tabela ela vai corresponder a alguns parâmetros que estão relacionados diretamente ao nível de absorção, distribuição e excreção dos medicamentos. O BBB, por exemplo, representa a taxa de absorção pelo sistema nervoso central através da permeabilidade pela barreira hematoencefálica. O CACO2 e o IA2 representam aspectos de absorção e permeabilidade intestinal, enquanto que o MDCK é um protótipo, né, celular que mimetiza as células excretoras e vai representar a taxa de excreção do fármaco. Então, basicamente é isso. Com esses dados a gente consegue montar toda uma discussão embasada em qual fármaco é mais lipofílico, qual fármaco tem menor peso, maior peso molecular, qual é mais eletronegativo, qual que é o melhor absorvido no sistema do trato gastrointestinal, qual que é o mais facilmente excretado. A gente consegue também ver a permeabilidade na pele, a permeabilidade em água, quanto que se liga as proteínas plasmáticas, um fator importante, né, para a determinação da biodisponibilidade, entre outros. Quer saber mais? Acompanhe o link na nossa descrição com os resultados do nosso artigo. Tchau! Someone